Esta é a parte 3 do vídeo que eu estou apresentando um modelo de TCC pronto para vocês. É o TCC da Maria Joaquina, né? Muito bem. Olha, eu contei quantas páginas ela usou para fazer o referencial teórico. Foram 6 páginas de referencial teórico. Tá vendo? Nem é tanto assim que você tem que escrever de referencial teórico. Foram 6 páginas. Muito bem, agora a próxima parte do trabalho da Maria Joaquina é a parte da pesquisa que ela fez. Ela fez uma pesquisa empírica. Um TCC que tem uma pesquisa empírica, ele pode ter uma entrevista com alguém, ele pode ter uma pesquisa que foi feita na internet, em revistas, ele pode fazer questionário, existem vários tipos diferentes de pesquisa empírica. No caso dela, a pesquisa empírica foi uma entrevista. Ela fez uma entrevista de trajetória com o Silas. E aqui, então, ela vai passar a explicar a entrevista dela. Na entrevista de trajetória, ou melhor, nessa parte que ela vai fazer a análise e a discussão da pesquisa que ela fez. Ela também pode fazer citações. Olha, ela está fazendo aqui, ó, citação indireta, tá vendo? Descem e Polônia, ela está fazendo citação aqui, sobre a família e tal. Só que nessa parte ela já vai contar mais a história. Nessa parte aqui das análises, ela não faz muitas citações, diretas ou indiretas. Pode fazer e deve fazer citações diretas e indiretas, mas o que a pessoa mais faz aqui é a análise mesmo do que ela fez. Ela vai contar, olha, a história de Silas tem início com seus ancestrais. Depois, gente, eu vou mandar para vocês o texto para vocês lerem como é que ficou o trabalho dela, tá? Então, ela vai falar aqui dos avós, dos tios, dos pais do Silas, né? É a análise que ela fez, olha, vai falar dos primos, vai escrever aqui dos irmãos, né? Ó, aqui, o que ela vai fazer aqui? Foi uma entrevista que ela fez com o Silas. Então, na análise dela, ela pode trazer, ela pode inserir, na verdade, ela deve inserir algumas partes da entrevista que foram, assim, bem significativas com relação ao assunto que ela está tratando. Tá? Por exemplo, que subtítulo que é esse aqui que ela está tratando? Ela está tratando aqui de irmãos e irmãs. E aí ela vai trazer um pedacinho da entrevista que ela fez com o Silas. Olha o que ela escreve aqui. Hei de vencer. Eu via várias escritas desse tipo nos cadernos dele. E eu via que ele era uma pessoa muito lutadora. Então eu pensava assim, se ele que saiu do mesmo lugar que eu saí, teve as mesmas dificuldades que eu tive, e eu estou tendo as mesmas oportunidades que ele, se ele acredita que ele vai vencer, eu também acredito que eu vou vencer. E isso foi uma coisa que me estimulou muito na época a continuar. Então aqui, ó, fragmento da entrevista feita com Silas. Então ele está falando do irmão dele, aqui do Marcelo, ó, do irmão dele chamado Marcelo, que foi um exemplo para ele de superação. Então, se o irmão foi para ele, se o irmão falava, hei de vencer, então aqui é um pedacinho da entrevista. E assim ela deve fazer no texto inteiro. Em vários pedaços ela deve colocar, ó, vamos continuar aqui. Aqui ela vai falar das condições de existência da família, né? Onde que a família morava, ó, e aqui ele conta um pouquinho, tá vendo? Ó? É um pedacinho da entrevista do Silas. Quando o nosso trabalho é com entrevista, é assim que se faz. Você vai contando da história da pessoa e vai trazendo os pedacinhos da entrevista. Ó, aqui mais um pedacinho da entrevista dele. E é assim que faz a análise. Vai contando um pouco, vai trazendo um pouco da entrevista e assim vai, tá bom? Então tá, a maior parte do trabalho dela foi sobre isso, ó, quando ele estava no ensino médio, depois quando ele entrou na faculdade, ela vai contando as coisas que ele contou para ela, ela vai escrevendo aqui. Ó, aqui é um pedaço, uma cópia fiel da entrevista, né? Porque essas coisas que ela vai escrevendo aqui, o texto foi feito por ela, pela Maria Joaquina, a partir do que ela ouviu do Silas. O Silas contou para ela e ela escreveu.
Agora, esse pedaço aqui, olha, que ela coloca assim, recuado, 4 centímetros, com fonte 10, espaçamento simples, ó, esse pedaço aqui não é escrito com as palavras da Maria Joaquina. Esse pedaço aqui ela copiou, ela pegou a entrevista, ela escreveu, a gente fala que chama transcrição. Ela escreveu exatamente o que ele falou e ela copiou aqui. Nas outras partes, é ela contando a história dele, tá? E aí ela continua contando a história do Silas, barará, tá contando aqui, tá contando. Pronto, acabou. Acabou nessa parte. Aí aqui vem as considerações finais, que é a parte final do trabalho, né? E aí você vai ler aqui o que ela escreveu também sobre as considerações finais, vem as referências. Bom, aqui na parte das referências é bem importante porque todas as referências que foram feitas dentro do texto, vou te dar um exemplo, olha. Aqui, quando ela fez aqui, ó, quando ela fez aqui o referencial teórico dela, ó, ela citou Nogueira e Fortes, citou Tozoni Reis, tá vendo aqui? Que mais que ela citou? Ó, Nogueira e Nogueira, citou Ávila, citou Nogueira Romanelli Zago. Então, lá no final do trabalho, na parte chamada de referências, tem que ter a referência completa de tudo que ela citou lá em cima no trabalho. Então, aqui, Ávila, aí a referência completa. Dessen e Polônia, Laís, Nogueira, em ordem alfabética que nós colocamos, olha. Aqui, ó. Olha o Nogueira e Nogueira aqui, ó. Nogueira e Nogueira, tá vendo? Ó, Nogueira e Fortes. Todos os textos que ela citou lá no trabalho, ó, lembra do TAM? Ó, tá aqui o TAM. Tozoni Reis, Viana e todos eles. Todos que ela citou lá em cima no trabalho, eles têm que estar aqui nas referências, tá bom? Aqui no anexo, ela resolveu colocar no anexo o roteiro da entrevista. Espera só um pouquinho aqui, deixa eu arrumar. Anexo. Tá aqui, ó, roteiro da entrevista. Então, ela colocou aqui quais foram as perguntas que ela fez para ele na entrevista. Ela quis colocar aqui no anexo dela. Não é obrigatório colocar anexo, tá? Ó, sobre os ancestrais, o que foi que ela perguntou? Sobre a trajetória escolar, o que foi que ela perguntou? Tá vendo? Ela colocou aqui o roteiro de entrevista e foi só isso que ela colocou nos anexos. E acabou. Foram 44 páginas no total. Ficou bem legal, né? O TCC dela, a monografia dela. Tá bom, gente? Então, eu apresentei duas estruturas para vocês. A estrutura da FADMINAS, que é um modelo assim explicando o que tem que fazer, e essa aqui, que já é uma monografia pronta, já é um TCC pronto, foi apresentado, foi aprovado, e essa é a versão final do TCC dela. Ficou muito bom, né? Então, eu coloquei isso aqui para vocês terem uma ideia de como que fica o TCC no final, quantas páginas são, enfim, tá bom? Um abraço!